Olá, meus queridos, tudo jóia? Vamos dar início a uma aula de melhoramento genético, né? E nosso assunto de hoje vai ser o modo de ação gênica, né? Então, é interessante que a gente observe, né, que o indivíduo, seja ele qual for, ele tem um genótipo, né? Esse genótipo é o que a gente chama de o conjunto de genes, né? E esse conjunto de genes, ele atua como uma unidade para formar aquele indivíduo, certo? Do ponto de vista do melhoramento genético animal, é interessante que a gente avalie a ação desse conjunto de genes, né, sobre determinado fenótipo. E isso assume uma importância grande para a gente no melhoramento, porque se a gente quer fazer o melhoramento lá, fazer a vaquinha produzir mais leite, o bezerro ganhar mais peso, né, a produção de leite e o peso são duas características que são de importância econômica. E por trás dessas características existe um conjunto de genes, né, que estão atuando ali para formar aquele fenótipo que a gente observa, né, na hora que tira ali o leitinho da vaca, na hora que pesa o bezerro, certo? Então, e é interessante a gente observar que esse conjunto de genes que está interferindo lá no peso da vaquinha, no peso do bezerro e na produção de leite da vaquinha, eles interagem de várias formas, né? Formas bem diversas, né? Enfim, né? O que é que a gente precisa saber? Quais essas interações, né? E como elas estão interferindo na produção animal, ou seja, naquela característica que a gente tem interesse. Bom, a grosso modo, né, a gente pode dizer que existem basicamente dois tipos de interação ou de ação gênica. É a ação aditiva, né, ou seja, cada gene que está se manifestando para aquele caráter, ele adiciona uma determinada quantidade de efeito, digamos assim, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Então, o gene A, o alelazão, ele dá um efeito X, o alelo Azinho dá um efeito Y, e no final das contas eu somo esses efeitos para dizer qual foi a quantidade da ação aditiva. Por outro lado, existe o que a gente chama de ação não aditiva, e aí inclui os efeitos de dominância, sobredominância, também chamado de superdominância, e de epistasia. Tudo isso, né, dominância, sobredominância e epistasia, a gente pode dizer que é uma interação ou ação gênica não aditiva. E aí é interessante a gente fazer a observação que para a gente no melhoramento genético, né, o que tem uma maior importância para a gente é estimar a variação genética causada pela ação aditiva, certo? Então, lembra que outro dia a gente estava falando, numa das nossas aulas, que fenótipo é igual a genética mais ambiente, né? Isso vale para essas duas características que eu acabei de falar ali anteriormente, né? Que foi a produção de leite e o peso do bezerro. Então, a gente pode reescrever essa equação aqui em função disso, né? Que eu tenho variância de fenótipo é igual a variância genética mais a variância ambiental, certo? E aqui, ó, dentro desse componente genético, a gente vai ter o desdobramento disso da seguinte forma, né? Que a variância genética, né, que é importante para a gente, né, quando a gente quer estimar ali os efeitos, né, o efeito do componente genético dentro daquele fenótipo, né, quando a gente calcula isso aqui, ó, a variância genética, por outro lado, dentro dessa variância genética, existe ali uma coisa chamada de variância genética aditiva, tá? Que eu botei aqui GA, mais uma variância genética, e eu vou botar aqui não aditiva, tá? Não aditiva, certo? Bom, se a gente tem essa configuração, eu
né, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma, que a variância fenotípica é igual à variância genética aditiva mais variância genética não aditiva mais a variância, né, variância ambiental. Aqui é variância genética, tá, meus queridos? E variâncias, vocês sabem que é um rhozinho elevado ao quadrado, certo? Então, assume essa configuração aqui para a variância que a gente encontra no fenótipo. Por exemplo, lembra que na nossa última aula nós calculamos a variância para peso ao nascer? Que a gente encontrou, se não me falha a memória, uma variância de 80, né? Então, quando a gente pega aquela interpretação ali, foi uma variância fenotípica, né? Porque a gente ainda não estimou, não aprendeu a trabalhar a separação dos componentes de variância. Então, mas a gente vai aprender isso mais tarde. Então, quando eu disse que a variância do peso ao nascer era igual a 80, né? Era 80, alguma coisa, significa que dentro desse 80, né, existe o componente genético aditivo, o componente genético não aditivo e o componente ambiental, certo? Então, guardemos esses conceitos e os fixemos para que a gente não os perca, tá? Então, gente, é conveniente que a gente entenda o que é e como funciona a ação genética aditiva, né? Então, a ação genética aditiva é tudo aquilo que não é de dominância completa, de dominância incompleta, de sobredominância, né? E nem o caso de epistasia, certo? Não sendo isso, todas as outras ações gênicas, elas funcionam, né, a princípio, como ação genética aditiva. Tá? Se tiver alguma dificuldade, recorram lá à nossa aula de genética, que está gravada no nosso canal. Então, como é que funciona a ação genética aditiva? Imagine que cada alelo, né, por exemplo, um determinado genótipo é azão. Então, o alelo azão contribui com determinada quantidade de efeito e o alelo azinho contribui com um pouco menos, digamos assim. E o somatório desses efeitos vai dar o que a gente chama de ação genética aditiva para aquela característica que a gente está trabalhando, certo? Então, nesse exemplo, a gente tem a seguinte situação, né? Ó, o gene, ou também a gente pode chamar de alelo A1, ele permite a produção de 1.000 quilos, não, né? De 2 quilos. O alelo A2 produz 1 quilo, né? E assim sucessivamente para B1 e para B2 com 1 quilo e 500 gramas, certo? Então, é isso que vai acontecer, por exemplo, se eu tiver, né, um alelo, um genótipo, né? Vou fazer aqui um rapidão. Se eu tiver aqui, ó, um genótipo A1, isso significa que A1 está contribuindo com seu 2 kg e que o outro A1 está contribuindo com 2 kg. Portanto, se o indivíduo tem essa constituição genética, né, o efeito genético aditivo seria aqui, ó, de 4 quilos, certo? No próximo slide, é interessante que a gente observe, né, por exemplo, que o A1, que A1, gente, tem, vamos lá, que A1, A2, B1, B2, né, é o ponto médio, né, e que esse genótipo aqui, ele é oriundo desse cruzamento aqui, ó, A1, B1,
B1 cruzado com A2, A2, B2, B2. E é interessante a gente observar que se A1, A1, B1 vale 6, né? Então, vale 6, e que A2, B2, B2 vale 3, né? Se eu pegar o ponto médio, ou se eu fizer o médio disso aqui, eu tenho que a média dos pais, no caso aqui, vou botar a média dos pais, vai ser 6 mais 3 dividido por 2, que isso aqui é igual a 9 dividido por 2, que é igual a 4,5. Olha só que legal. Se eu faço esse cruzamento aqui entre os indivíduos e encontro esse genótipo aqui, portanto, esse genótipo também ele vai ter 4,5. Certo? Bom, espero ter feito entender e a gente continua. Certo? Bom, qual a representação gráfica disso, né? Do ponto de vista para a gente entender um pouco melhor. Então, o que é que a gente tem? Um outro exemplo. Duas linhagens homozigotas, ou seja, são duas linhagens que são homozigotas e diferentes. Tipo, uma linhagem é azão-azão, a outra linhagem é azinho-azinho. E eu utilizo essas duas linhagens como pai. Então, a azão ela tem um valor genotípico de 150, enquanto a azinho tem um valor genotípico de 50. Ora, 150 mais 50 é igual a 200, que dividido por 2 é igual a 100. Então, o fruto desse cruzamento aqui, né, desse cruzamento, vai permitir com que eu tenha um indivíduo heterozigoto. Exemplo, vou escrever aqui rapidinho para vocês entenderem. Azão, cruzado com azinho, azinho, eu tenho aqui uma população 100% azão, azinho. Se aqui vale 100 e aqui 50, aqui vai valer 100, certo? 100, opa, aqui é 150, tá, gente? 150, eita! Aqui é 150, tá? Então, portanto, o valor médio e o valor do heterozigoto é igual a 100, tá? Então, temos aqui o valor médio. A média dos pais, ela é igual à média do heterozigoto, certo? Então, se eu subtrair 100 menos o pai superior, eu tenho aqui uma diferença de 50, né? Aliás, menos 150, né? E se eu tenho o inverso, eu tenho menos 50, tá? Então, é interessante que a gente observe que o valor genotípico de azão é igual ao valor médio, tá? Mais D, onde D é a diferença, certo? O mesmo vale para o homozigoto recessivo, tá? E aí, isso aqui é o mesmo slide anterior, tá, gente? Só com uma nova explicação. Então, continuemos. O que é interessante a gente continuar observando na ação genética aditiva? Se a expressão da característica dependesse apenas da ação aditiva, né, ou seja, se a gente não tivesse de maneira alguma efeito não aditivo, a vida do melhorista era muito simples. Bastava eu olhar para os melhores indivíduos na minha população e automaticamente eu já estaria selecionando os melhores genótipos, né? No entanto, não é bem isso que acontece, certo? As características produtivas, elas não são determinadas apenas por esse tipo de herança, né? Por isso que complica a vida do melhorista. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né,
como melhorista, seja animal ou seja vegetal, o primeiro passo é estimar o quanto da variação daquela característica é devido à herança aditiva. Então, lembra que a gente falou ali do exemplo há pouco, né, que tínhamos a variância do PES para bezerro no valor de 80? Então, ali é a variância fenotípica. Agora, eu tenho que arrumar mecanismos estatísticos, né, para que a gente possa estimar, da partir desses 80, né, estimar o quanto da variância genética aditiva. Outra coisa interessante, a média fenotípica da geração F1, né, é igual à média dos pais. Claro, se os pais foram homozigotos e essa homozigose dos pais elas forem contrastantes, tipo azão do pai, azinho da mãe, certo? E o valor fenotípico de F1 é sempre intermediário dos pais. Outra coisa interessante é que se eu pegar a F1, né, e cruzar entre ela mesmo, eu vou ter uma F2, né? E, portanto, a distribuição dos valores de F2, ela é simétrica. Gente, eu estou falando isso e se vocês lembrarem, vocês irão resgatar os conceitos de genética quantitativa do qual a gente falou no tempo de genética, né, na disciplina de genética. Então, se vocês sentirem dificuldade, lá no canal tem a nossa aula de genética quantitativa que vocês podem resgatar. Bom, a descendência de qualquer indivíduo, né, tem média igual ao seu valor fenotípico, né? O acasalamento de indivíduo superior produz descendência superior, né? E essa propriedade indica que a seleção dos melhores fenótipos é eficiente em termos de melhoramento genético, né? E a variação, né, de F2 é sempre maior do que a variação da F1 e dos pais, certo? Bom, e aí a gente começa a falar, só para efeitos de melhor compreensão, né, dos efeitos não aditivos, né? E aí os efeitos não aditivos, a gente está falando de dominância, sobredominância e de epistasia, né? Bom, dominância é quando ocorre a combinação não aditiva de uma mesma série alélica. Lembra de quando a gente falou de azão cruzado, da ervilha amarela cruzada com a ervilha verde? E aí a gente percebeu que a ervilha amarela é sempre dominante a verde, né? Que o caráter verde era sempre perdido, né? Perdido não, E aí você lembra que o caráter verde ele ficava escondido, certo? Então isso é um exemplo claro de uma ação genética não aditiva. Acontece na produção animal? Acontece. No entanto, a gente não consegue trabalhar da mesma forma que a gente trabalha a ação genética aditiva, certo? E aqui a gente tem exemplos, tá? Por exemplo, o alelo A produz 2.000 quilos. Independente se ele vai estar em homozigose ou em heterozigose, ele vai produzir 2.000 quilos, como é o que está representado aqui, gente, ó. O alelo azão produz 2.000 quilos, se ele estiver em homozigose, vai produzir 2.000 quilos. Se fosse uma ação genética aditiva, era 2.000 quilos de cada A. E aqui, ao invés de ser 2.000, seria 4. No entanto, né, não importa, só diz que uma alelo é suficiente para a manifestação daquele caráter. Tá? O mesmo se aplica se for azinho. Então, azinho produz 1.000 quilos, não adianta ele ser homozigoto dominante, não adianta ele ser homozigoto. Ele vai sempre produzir 1.000 quilos, tá? Bom, aqui a gente tem um quadro que deixa mais claro aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, aqui a gente tem o valor fenotípico dos pais, né? Aqui é o genótipo, que no caso a gente utilizou 2.000 quilos para azão, e 1.000 quilos para azinho. Eu cruzo azão com azinho, eu tenho, portanto, o heterozigoto na geração F1,
E aqui, gente, cabe a gente fazer mais uma comparação novamente. Se fosse uma ação genética aditiva, eu teria trazido 2.000 kg do pai e 1.000 kg do outro pai. E, portanto, aqui produziria 3.000 kg. Então, veja que nessas condições aqui, né, o que está dominando aqui é 2.000 kg que veio do homozigoto ou do alelo azão, certo? Agora imaginemos que eu faço o cruzamento dessa geração F1 para produzir, portanto, a geração F2. E aí a gente tem a proporção dessa seguinte forma. Um genótipo azão-azão, que vai produzir 2.000 kg, dois genótipos azão-azinho, que vai produzir 2.000 kg, e um genótipo azinho, que vai produzir 1.000 kg. Né? Quando eu faço a média dessa população, eu vou encontrar 1.750. Observe, né, que a média de 1.750 ela é diferente da média dos pais, que seria 1.000 kg, 2.000 kg mais 1.000 kg, que daria 1.500, certo? Bom, a sobredominância ocorre quando, né, o heterozigoto ele é superior a qualquer um dos homozigotos. Né? Isso é importante, né? A gente vai trabalhar isso em algum momento, quando a gente estiver trabalhando lá nos cruzamentos. Né? E é interessante você observar, por exemplo, que se eu tenho azinho, ele tem um valor fenotípico de 0. Mas se eu tenho azão, o valor genotípico é 2. E se eu fizesse o cruzamento desses dois indivíduos, eu teria o heterozigoto. E aí a gente observa que o heterozigoto ele não é igual a um dos pais e nem é a média dos pais. Pelo contrário, ele é superior a todos os pais. Gente, quando eu digo que ele é superior a todos os pais, eles podem estar acima do homozigoto dominante, portanto, acima de 2, assim como ele pode estar abaixo de 0, por exemplo, menos 1, certo? Bom, outro caso que é interessante a gente falar é a epistasia, né? Isso ocorre quando a expressão de um fenótipo, a expressão fenotípica de um par de genes é influenciada por alelos de um outro locus, né? E aí eu trouxe até o mesmo exemplo que a gente falou lá na disciplina de genética, né? Então imaginemos que o indivíduo 1 tem esse genótipo Zzão, Zzinho, blá, 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 Czão, Czinho, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho. E o valor genotípico dele é 6. E aqui eu tenho o mesmo genótipo, e aqui a única coisa que mudou foi que eu troquei o Czão de um indivíduo por um Czinho, portanto ele ficou homozigoto recessivo para o locus C, ele ficou homozigoto recessivo para o locus B, e no locus A ele ficou igual. E aí, o que é que eu observo? Uma mudança no valor genotípico daquele genótipo, certo? O que que acontece, né? A substituição do alelo azinho pelo alelo azão produz a seguinte alteração nos genótipos. Ó. Então, tá vendo aqui, ó? Eu tenho Czão, Czinho, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho. O valor genotípico é 6. Se eu pegar esse azinho daqui e substituir por um azão, ele vai aumentar para 10, ou seja, sai de 6, aumenta para 10. Agora, eu pego esse mesmo genótipo, que vocês estão vendo aqui, e ele sofre uma alteração. Ou seja, é a mesma alteração do indivíduo anterior. Então, o azinho é substituído por um azão, e, portanto, o valor genotípico desse genótipo cai para 3. Então, o que é que a gente leva a crer? Que a substituição do alelo azinho por um alelo azão resultou num valor igual a 10. Ou seja, o azão adicionou 4 unidades no primeiro indivíduo. A mesma substituição teve valor igual a 3. Ou seja, quando eu fiz essa mesma substituição aqui no segundo indivíduo, o valor genotípico dele caiu para 3. Ou seja, o alelo azão
teve um valor de menos 2. Veja que os genótipos são parecidos, mas porque houve uma alteração, né, de combinações, o valor genotípico do azão ele mudou, saiu de 4 para menos 2. Em ambos os casos, a mesma substituição teve valores diferentes, devido à interação de genes não alélicos, certo? Vou tentar explicar isso aqui de uma outra forma, certo? Ó, se eu tenho essa combinação Czão, Czinho, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, eu tenho um valor genotípico de 6. Bom, se eu continuar com essa mesma combinação aqui e apenas substituir esse azão, o genotípico muda para 10. Isso aqui vem para 10. Né? Por que que aqui aumentou? Porque esse Czão e esse Bzinho, de alguma forma, favoreceu a manifestação desse azão que entrou aqui. Bom, no outro indivíduo, a gente tem Czinho, Czinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. E aí eu fiz a mesma substituição. Nesse Azinho aqui, eu substituí por um azão. E aí, o valor genotípico, ao invés de ser 5, né, caiu para 3. Ou seja, o azão aqui, quando ele entrou, ele assumiu um outro valor, um valor de menos 2. Por que que aqui ele assumiu o valor de 4 e por que que aqui ele assumiu o valor de menos 2? Porque aqui, no segundo indivíduo, ele interagiu com alelos, né, Czinho e Bzinho, diferente daqui, que era Czão e Bzão. Então, gente, na aula passada, a gente falou bastante sobre correlação, né? E é óbvio que eu não falei com a correlação característica. A gente falou lá de correlação fenotípica, né? Que é aquela correlação que abrange tudo. E aqui a gente tem a correlação genética. Quando duas características são correlacionadas geneticamente, né, ela ocorre, né, devido a pleiotropia, tá? Pleiotropia, certo? E aqui existe uma coisa interessante a gente falar, que é a ligação gênica. E que isso aqui é novidade para vocês, porque até então eu nunca mencionei isso, tá? Aliás, eu volto atrás, eu devo ter falado um pouquinho disso lá na nossa disciplina de genética, mas muito rapidamente. Então, o que é a ligação gênica, ou também chamada de linkage, né? Essa ligação gênica e esse linkage, ele está diretamente relacionado com a segunda lei de Mendel, tá? E também está relacionado com a meiose, né? Lá na questão do cross que houve, nas combinações. Bom, o que que acontece? Quando é que a gente tem dois locos, ou mais de dois locos, ligados? É quando eles estão muito próximos um do outro, no mesmo cromossomo, certo? Então, como eles estão no mesmo cromossomo e estão bem próximo, durante o processo de crossing over que ocorre lá na meiose, o pedacinho que separa ali de um cromossomo com o outro vai sempre levar os mesmos genes, né? Então, como eles estão sempre indo juntos, né, porque eles estão muito próximos, eles não respeitam a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, né? Bom, então, nesse caso, a herança se processa de forma conjunta, né? Embora sejam genes diferentes, né, muitas vezes eles trabalham pode acontecer eles trabalharem características diferentes, né? Mas como eles estão muito próximos dentro do genoma, né, dentro do cromossomo, eles sempre estão juntos. Professor, o sempre é sempre verdadeiro? Não, gente. Como vocês estão vendo, né, pode acontecer em algum momento, né, durante a meiose de ocorrer uma quebra nessa ligação. Portanto, quando dois genes se segregam juntos, né, eles também estão permitindo a formação de correlação genética.
No entanto, a correlação genética oriunda da ligação gênica, ela não é permanente, né? Ela não é permanente, ela pode acontecer nessa geração, pode acontecer na próxima, mas na 15ª geração, né, pode ser que essa ligação gênica ela se rompa e aí, portanto, não se estabelece. Para que vocês possam compreender como é que funciona a correlação genética, né, eu vou tentar fazer aqui um desenho, né, uma explicação muito simplória, certo? Imaginemos aqui um cromossomo. Esse cromossomo é o cromossomo paterno, por exemplo, né? E eu vou botar aqui de uma cor diferente, certo? O cromossomo materno, certo? Beleza? Esses cromossomos, eles estão pareados lá no momento da meiose, né? E aí, lá na meiose, não sei se vocês lembram, mas deveriam lembrar, existe um evento chamado de crossing over, em que esses cromossomos, eles se pareiam, eles se juntam, né? E quando eles se juntam, ocorre troca de material genético entre eles. Então, imaginemos que eu tenho aqui, ó, no cromossomo paterno, aqui um determinado gene, certo? E no cromossomo materno, o mesmo, o gene também, certo? Beleza. Quando isso ocorre, não tem problema nenhum, porque a gente está falando de um único gene, né? Pode acontecer ou não acontecer, enfim. Mas, se eu tiver um segundo gene, e esse gene está bem próximo, vou botar assim, tá vendo que eles estão bem próximozinho? Certo? Então, quando eles estão bem próximos, né, no momento da pareação desses pares de cromossomo, vai ocorrer uma quebra, uma troca de material genético entre eles. Então, possivelmente, a gente vai ter isso aqui, ó, no final, depois do crossing over, tá? Vou resgatar aqui as cores de antigamente, certo? Possivelmente eu tenha isso, certo? Houve troca de material genético, portanto, veio material genético da mãe, certo? Isso é o crossing over. Agora eu vou desenhar aqui o cromossomo materno. Bom, a maneira como está desenhado aqui, né, nos permite dizer que houve uma troca de material entre esses cromossomos, certo? E aí, essa troca de material aconteceu aqui, ó. Esse fragmentozinho aqui, segregando junto, está aqui, certo? E esse fragmentozinho aqui, ele está aqui. Então, veja que para onde um gene foi, o outro também foi. Vou até botar aqui a mesma pinturazinha, tá?
E aqui foi o lilás. Então, o que acontece? Esse cromossomo paterno se misturou e quebrou material, né? Trocou material com o vermelho, com o materno, e aí o resultado disso foi que os cromossomos paterno têm um pedaço do cromossomo materno e o materno tem um pedaço do cromossomo paterno. Mas, como esses dois... E aí, qual a implicação disso na ligação gênica? Isso significa que esse pedacinho aqui tinha dois genes. Como eles estão muito próximos, eles sempre estão segregando juntos, certo? Por que acontece? Porque são próximos. Se fosse um cromossomo, um gene aqui e outro gene na extremidade, né, veja que eles agora estão bem distantes, a probabilidade deles segregarem independente, ou seja, um longe do outro, é muito maior. Portanto, nessa condição aqui, eles respeitam a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, tá? E aí, fazendo a analogia que eu sempre falo, existe na universidade dois amigos que sempre andam juntos, fazem a mesma disciplina, a mesma coisa, o mesmo orientador, tem o mesmo perfil, faz o mesmo trabalho, né, faz o trabalho em grupo junto. Isso é garantia de que eles permanecerão com essa amizade pro resto da vida? Não. Né? Pode ser que depois que termine a graduação, cada um siga um rumo diferente, eles não se encontrem da mesma forma que eles se encontravam antes. Tá? Isso é o que a gente chama de ligação gênica, e aí a gente faz a analogia grotesca, né? Dizer que os dois amigos são dois genes, né? Enquanto eles estavam na universidade, estava tudo funcionando direitinho, eles estavam se segregando juntos, né? Estavam somando ali para a manifestação das notas, por exemplo. Mas a partir do momento que eles mudou a geração, não é mais a geração da graduação, eles agora estão em outra vibe, né? Eles agora segregam junto, então eles não estão mais somando para contribuir para aquele fenótipo, certo? Bom, meus queridos, sobre ligação gênica era isso que a gente tinha para falar. Muitíssimo obrigado. Dúvida, a gente vai discutir na nossa aula de segunda-feira. Tá? Beijo, tchau, tchau.